Você já teve a sensação que quando o seu filho está longe de você, ele se comporta de um jeito, mas que na sua presença ele grita muito mais, ele chora muito mais, ele se comporta pior, ele desobedece mais e parece que tudo dá errado quando você chega? Então esse vídeo é para você. Oi, meu nome é Yesra, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero falar com você sobre o choro sem motivo. As crianças que choram muito fazem muita manha e fazem muita birra. Existem crianças que são extremamente manhosas, extremamente difíceis de lidar. Aquela criança que a mãe tá sentada no sofá e a criança tá brincando no tapete tranquilamente, mas aí o telefone toca e a mãe precisa atender a ligação. Basta a mãe pegar no telefone que a criança arruma alguma coisa para fazer, arruma alguma coisa para aprontar e em 3 segundos o menino que estava sentado bonitinho brincando já tá em cima de uma mesa, pendurado numa cortina, puxando uma toalha, encrencando com o irmão ou algo do tipo. Por que que isso acontece e como resolver esse problema? Recentemente, uma pessoa me pediu ajuda e me disse que ela estava trabalhando em home office, né? Estava trabalhando em casa em decorrência da quarentena e que o filho dela simplesmente não deixava ela trabalhar. Todas as vezes em que ela ia atender um telefone, ia fazer reunião ou tinha alguma coisa para fazer no computador, a criança começava a aprontar alguma coisa, começava a chorar por algum motivo. A criança simplesmente dava um jeito de chamar a atenção da mãe de alguma forma, no exato momento em que a mãe precisava trabalhar. Se a mãe estivesse com a criança em casa sem trabalhar, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando a mãe pegava no computador, alguma coisa acontecia e o comportamento da criança se transformava. Era como se a criança estivesse muito quietinha e boazinha e de repente ela ficasse simplesmente descontrolada, chorando por tudo, gritando por tudo ou querendo mexer em coisas que não deveria. E essa mãe veio me pedir ajuda porque não sabia mais o que fazer. Gritar não resolvia, bater não estava resolvendo, castigar não estava resolvendo, ameaçar não estava resolvendo. Ao contrário, quanto mais ela fazia esse tipo de coisa, pior ficava o comportamento da criança. E já faziam 2 meses que ela estava de home office e ela não conseguia trabalhar adequadamente. E óbvio que isso estava impactando no trabalho dela, na relação que ela tinha com o filho, porque ela simplesmente não conseguia permanecer em casa no momento em que ela precisava trabalhar, mas também não tinha nenhum outro lugar para ela ir, não tinha com quem deixar a criança, e isso estava virando uma bola de neve. Foi muito interessante esse relato, né, quando essa pessoa me procurou com essas características, porque eu consegui identificar, conversando com essa mãe, que as características que a criança dela apresentava era de apego inseguro. A teoria do apego foi desenvolvida pelo John Bowlby. Ele diz que as crianças, elas necessitam ter um apego, ter um elo de confiança com uma determinada pessoa e que esse elo é fundamental para que a criança se entenda como gente e consiga entender o mundo. A criança nasce, não sabe andar, não sabe falar, nem enxerga direito, enfim, ela tá vendo todas as coisas pela primeira vez, experimentando todas as coisas pela primeira vez, e essa criança tem um anfitrião na vida, que geralmente é o pai ou a mãe, tendendo a ser mais a mãe, porque é a mãe que amamenta, a mãe que tende a passar mais tempo com a criança. Então esse bebezinho, quando ele chega no mundo, quase como uma folha em branco, ele não é totalmente uma folha em branco, mas é muito parecido com isso, com poucas coisas ali já pré-estabelecidas devido à genética, enfim, e outras coisas. O bebezinho chega sem muitas informações do que está acontecendo e aí ele é acolhido pela mãe, que vai lá e amamenta, e troca a fralda e faz as coisas pela criança, zela pela saúde, pela integridade física, mental, psicológica daquele bebezinho. Esse bebê, por uma questão de sobrevivência, ele cria uma relação de apego com a mãe, com o pai, com a pessoa que estiver cuidando dele a maior parte do tempo e que estiver dando mais atenção para ele. Ele cria por uma questão de sobrevivência essa relação, porque se esse adulto parar de dar banho, parar de dar comida, parar de trocar fralda, o bebê simplesmente morre, porque ele é um filhote indefeso. Os primeiros 2 anos de vida, que é o período em que a criança de fato é um bebê, são os períodos mais críticos para essa relação. É o período em que essa relação está mais forte, é o período em que essa relação está mais firme, porque é o período em que a criança depende muito mais dos pais e dos cuidadores. Na medida em que a criança cresce, aprende a fazer coisas sozinha, aprende a andar, aprende a falar, aprende a ter opinião, aprende quem ela é, enfim.
ela vai desenvolvendo outras capacidades, esse apego naturalmente tende a diminuir. Tanto é que uma criança de 10 anos não tem a mesma relação, o mesmo apego com a mãe que um bebezinho de 3 meses, porque o que a criança de 10 anos já consegue fazer sozinha, já entende do mundo, é muito maior, é muito superior do que o bebezinho de 3 meses. Então, essa relação de apego precisa existir para que a criança sobreviva, é uma manutenção normal da espécie. Só que o que acontece? Dentro da primeira infância, né, que são os primeiros 7 anos de vida, essa relação de apego ela é imprescindível não só para a criança poder comer, trocar e dormir, mas para a criança se desenvolver emocionalmente e psicologicamente. Justamente porque ela é um filhote, ela é indefesa, ela não entende o mundo que está acontecendo em volta dela, ela está descobrindo as coisas, ela está vendo tudo pela primeira vez. É extremamente necessário que essa criança se sinta segura, é extremamente necessário que essa criança se sinta acolhida. Porque se ela chegou no mundo agora, não entende direito o que está acontecendo, não tem domínio total da língua, não toma as próprias decisões, sequer sabe tomar decisões, se ela não se sente segura, não sente que tem alguém zelando por ela, essa criança entra em crise. Ela entra em crise, que é o que nós chamamos de apego inseguro, que é quando a criança não tem uma relação com algum adulto que seja de plena confiança, de plena convicção que essa pessoa está ali para ela, está ali para cuidar dela, está ali para protegê-la. Deu para entender como funciona? Existem muitas crianças que apresentam características de apego inseguro e isso se reflete no comportamento dessa criança. Então, uma criança que tem apego inseguro é uma criança com uma série de características, com uma série de comportamentos que são extremamente desafiadores, extremamente difíceis para o pai, para a mãe lidar com aquela criança. E é difícil para a própria criança em si, porque ela sente um turbilhão de emoções, mas ela não consegue descrever o que ela está sentindo, ela não consegue explicar o que ela está sentindo, ela não entende o que ela está sentindo, mas ela não tem consciência clara disso, de isso é apego inseguro. Não, é um conceito totalmente abstrato para a criança, do qual ela não tem nem ideia que existe. Então ela só sente, mas não sabe como trabalhar aquilo. Porque a criança, ela tem a parte emocional não desenvolvida ainda, né? O cérebro da criança não tá pronto. Então não dá para exigir de uma criança pequena que ela saiba tudo o que tá acontecendo com ela e que ela saiba lidar com tudo o que acontece com ela. E o que acontece? Isso vira um reflexo no comportamento. Eu quero compartilhar com você quais são as 12 principais características de uma criança com apego inseguro. E na sequência eu vou te contar o porquê que isso acontece, como que a criança chega nesse ponto de apego inseguro e como reverter essa situação. Por quê? Porque se o seu filho apresenta características de apego inseguro, ele vai ser uma criança que vai te dar muito mais trabalho, que vai ser muito mais desafiadora, que vai ser muito mais difícil para você educar do que o que precisa ser. Então pode ser que você esteja passando por desafios, por problemas na educação do seu filho e que você não entende de onde vem, que você não está conseguindo resolver, porque na verdade isso tem a ver com a relação de apego que a sua criança tem. E que se você corrigir essa relação de apego, se for o caso, o comportamento da criança tende a melhorar, tende a ficar mais fácil. Fato é que educar não é a coisa mais simples do mundo, mas também não precisa ser a mais difícil. Se você tem ferramentas de educação, se você tem informação, a tendência é que educar fica muito mais fácil. Se o seu filho está passando por uma relação de apego inseguro e você não sabe que isso está acontecendo, você não vai conseguir resolver esse problema nunca. Você só resolve o problema que você sabe qual é a origem, que você sabe de onde vem. Você só resolve o incêndio se você descobre qual é o foco do fogo. Não adianta ficar jogando a mangueira de qualquer jeito para qualquer lado na intenção de apagar o fogo. Talvez você consiga diminuir, mas enquanto você não resolver o foco do incêndio, o fogo vai continuar se alastrando, vai continuar crescendo. Se você tem um vazamento de gás, por exemplo, e aí você teve uma explosão, um incêndio devido a um vazamento de gás, o incêndio não vai diminuir enquanto estiver vazando gás, porque o gás está alimentando o fogo, o gás está alimentando aquele incêndio. Então não adianta você jogar vários baldes, usar várias mangueiras, porque o gás continua aberto. E o comportamento da criança é a mesma coisa. Não adianta você ficar gritando, não adianta você ficar batendo, não adianta você ficar castigando porque a criança apresenta um comportamento ruim se você não sabe qual é a origem desse comportamento. Entende o que eu quero dizer? E muitas vezes a origem desse comportamento é sim emocional. Muitas vezes a origem desse comportamento pode ser simplesmente um apego inseguro. E uma relação de apego insegura é uma coisa que você pode reverter. Não é uma coisa super difícil, é uma coisa que com um pouco de atenção e um pouco de paciência você reverte, e aí você resolve o problema do gás vazando para aí sim você conseguir diminuir o fogo, você conseguir diminuir as chamas. Então o comportamento da criança, ele não começa e termina em si próprio, não é a criança berrando, não é a criança
aprontando, não é a criança gritando que é o problema. Por trás desse comportamento existe uma demanda, por trás desse comportamento existe alguma necessidade, existe alguma coisa acontecendo. A criança não vai gritar, berrar e se comportar mal porque ela não tem mais o que fazer da vida dela, não é por isso. A criança vai se comportar mal sim quando alguma coisa estiver acontecendo com ela. E pode ser que essa alguma coisa seja um caso de apego inseguro, que é o que eu quero te trazer aqui hoje. Então eu vou te apresentar quais são as 12 principais características do apego inseguro. É importante que você preste atenção nisso e é importante que você pense se o seu filho se encaixa nessas características. Se a sua criança apresenta 4 ou mais características de apego inseguro, aí você vai precisar trabalhar no seu relacionamento com o seu filho, porque muito provavelmente ele está te dando muito mais trabalho do que deveria para educar, sendo que é uma coisa relativamente simples que você consegue corrigir e facilitar toda a tua vida. Vamos lá? A primeira característica da criança que tem apego inseguro é chorar por qualquer coisa. Todas as crianças choram, todos os bebês choram. O choro é uma comunicação normal, principalmente para as crianças que não são verbais, para as crianças que não falam. O choro é a única forma que elas têm de se comunicar, de dizer, olha, não tá bom pra mim, não tá ok pra mim, principalmente pro bebezinho. Então o bebê chora de frio, chora de tédio, chora de fome, chora de sono, ele chora por todas as coisas, porque essa é a principal forma que ele tem para se comunicar. Acontece que na medida em que a criança se torna verbal e ela aprende a falar 1, 2, 3 palavrinhas, depois monta frases, depois monta orações completas e depois ela consegue ficar argumentativa, a tendência é que o choro diminua. Quanto mais você consegue conversar com alguém, menos você tem a necessidade de chorar para conversar com essa pessoa. Então, se o seu filho, ele se comunica muito chorando, muito mais do que deveria, porque ele é uma criança verbal, né? É um indicativo, é uma característica de apego inseguro. Por que isso? A criança dentro da primeira infância, nos primeiros 7 anos de vida, ela passa por uma fase que chama período sensível de ordem. O que isso significa? Significa que dentro dos primeiros 7 anos de vida, a criança é extremamente metódica e exigente com a rotina e com os padrões da vida dela. Toda criança gosta de rotina, toda criança gosta de saber o que vai acontecer. Quando a criança vive de um jeito que é totalmente imprevisível, que ela nunca sabe como que as coisas vão acontecer, que ela nunca sabe quando as coisas vão acontecer, que não existe um ritual, porque rotina tem a ver com ritual, repetir as coisas na mesma sequência, com frequência, todos os dias. Quando a criança não tem isso, esse período sensível de ordem fica conturbado para a criança. E se ela tiver uma relação de apego inseguro, fica mais conturbado ainda. E ela tende a ser uma criança que chora muito mais porque ela se estressa muito mais. E o choro é uma forma dela dizer que ela não está se sentindo bem, que ela não entende o que está acontecendo e que todas essas informações que estão em volta dela e que não seguem uma rotina, um ritual, estão assustando aquela criança. Então, uma criança que tem um apego inseguro, ela já tem, né, essa relação de insegurança com as coisas. Para ela é imprescindível que a rotina funcione. Então, é aquela criança, assim, por exemplo, que se a tia vai todos os domingos visitá-la, no domingo em que a tia não for porque ficou doente, essa criança vai ficar extremamente magoada. Não é um pouquinho magoada, é muito magoada. Ela vai ficar muito sentida, ela vai chorar muito, ela vai ficar muito magoada mesmo. É normal que todas as crianças fiquem magoadas dentro desse contexto, mas a criança com apego inseguro, ela chora muito mais e ela sente as coisas numa proporção muito maior do que as coisas deveriam ter na realidade. E aquela criança que pede uma banana para a mãe. Aí a mãe vai na cozinha, descasca a banana, põe no pratinho, corta em rodelas e leva pro filho. No momento em que o filho vê a banana no prato cortada em rodelas, a criança se esgoela, a criança grita, a criança chora e chora de verdade, assim, de soluçar, sabe? É um choro até sentido. Porque na expectativa da criança, a mãe iria trazer a banana inteira e a criança iria comer a banana inteira. Só que na realidade a mãe descascou e cortou a banana. Isso frustrou a expectativa da criança, isso frustrou a relação que a criança tinha com o que ela estava esperando, com a realidade, com o período sensível de ordem, saiu da ordem que a criança estava esperando. E como ela tem apego inseguro, ela sente aquilo com muito mais dor, com muito mais peso do que deveria. É só uma banana, mas para a criança insegura é o fim do mundo. Entende o que eu quis dizer?
A segunda característica de uma criança que apresenta apego inseguro é chorar demais quando as pessoas vão embora, principalmente quando os pais vão embora ou pessoas que a criança goste vão embora. Então o pai precisa sair para trabalhar e é aquela criança que chora e chora e chora e chora e chora e chora muito, e chora sentido, e chora doído. Existem crianças que choram por horas, 1, 2 horas, depois dos pais terem saído, que sentam mesmo na porta e choram sofrido mesmo, porque os pais foram trabalhar. É normal a criança não querer que o pai e a mãe vá trabalhar, mas não é normal a criança passar 2 horas chorando. Não é normal a criança chorar inconsolavelmente. E é inconsolável mesmo, porque as outras pessoas que ficam com a criança tentam conversar, tentam brincar, tentam distrair a criança, mas durante um bom período ela simplesmente chora e não tem o que acalme. Essa sensação de que não tem o que acalme essa criança. Por quê? Porque ela tem uma relação insegura e ela sente que aquela saída da mãe, aquela saída do pai é um luto, é um pequeno processo de luto que a criança está passando. Então ela chora com intensidade que tem a ver com o que ela sente daquela relação, porque ela não se sente devidamente segura com a relação que ela construiu com os pais. É imprescindível que a criança se sinta completamente amada, completamente protegida, para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu estou falando dos pais, mas às vezes a criança projeta essa insegurança em outras pessoas. Às vezes o amiguinho vai brincar na sua casa e aí na hora do amiguinho ir embora o seu filho chora muito, chora doído, chora sofrido. Tudo bem ele ficar chateado, mas se você está vendo que isso acontece com muita frequência, que sempre o seu filho chora quando alguém vai embora, sempre o seu filho chora quando você vai embora, quando você precisa trabalhar, isso é uma relação, sim, isso é uma característica de apego inseguro, de relação de apego inseguro. Ficar chateado, ok. Chorar muito, todas as vezes ou com muita frequência, já não é tão ok assim. A terceira característica de uma criança que tem apego inseguro é que ela tende a ser grudada com a mãe, com o pai, ou ela tende a ser grudada com as pessoas que são mais próximas dela. É aquela criança que deixa de brincar, ela deixa de interagir com outras pessoas porque ela tá grudada na mãe, porque ela tá grudada no pai. É aquela criança que realmente vai numa festa, vê todo mundo brincando e ela não quer ir, ela quer ficar grudada na mãe, no colo da mãe. E aonde a mãe vai, tem que levar a criança junto. A mãe levanta para ir no banheiro, a criança vai junto. A mãe levanta para pegar um copo de água, a criança vai junto. Muitas vezes a criança faz isso até mesmo dentro de casa. Você tá sentada no sofá com seu filho, ele tá de boa ali. Se você levanta e você vai na cozinha, pronto, a criança ou vem correndo desesperada atrás de você, ou começa a te chamar, mãe, 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 mãe. Simplesmente porque você foi até outro cômodo. Quando a criança é extremamente grudada com você e você sente esse cansaço, você sente esse peso, você sente essa dependência e isso está impactando na vida social da criança porque ela não consegue se relacionar com outras pessoas, porque ela é praticamente um carrapato em você, isso também é um sinal de apego inseguro. Aquela criança que deixa de brincar, que deixa de fazer outra coisa para estar com os pais. Isso não é normal e isso não é saudável. O saudável da criança é que ela confie em você e na relação que ela tem contigo, para que ela possa brincar livremente, para que ela possa explorar, para que ela possa fazer acontecer e depois voltar. Se você parar para pensar, na próxima vez em que você estiver num parquinho, por exemplo, observe as crianças. Muitas delas estão brincando, por exemplo, na areia. Aí a criança brinca 15, 20 minutos. Aí ela leva, vai mostrar alguma coisa para a mãe. Olha, mãe, o bolinho que eu fiz com a areia. Aí a mãe fala com a criança, que lindo seu bolinho, a criança volta. Dali a 10 minutos a criança levanta e vai mostrar alguma coisa para a mãe de novo. E aí a criança volta. Quando a criança faz isso, ela tá indo e vindo com o brinquedo, mostrando as coisas pra mãe, e ela fica aquele período ali brincando e depois ela vai mostrar aquilo com a mãe, ela está compartilhando, ela está trazendo a mãe para o universo dela. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou brincando. E isso é totalmente normal, é a criança compartilhando com outra pessoa. Ela vem, ela brinca, ela faz alguma coisa e ela quer mostrar o que ela fez. Olha o que eu fiz, está compartilhando com você, ela quer que você faça parte daquele momento dela. Mas quando isso não acontece, porque a criança não desgruda de você, não existe esse intervalo, aí é uma característica de apego inseguro. Seu filho está brincando na areia, mas ele só está brincando na areia enquanto você estiver sentada do lado dele grudada. Se você levantar e se afastar 5 metros da criança para sentar num banco, pronto, a criança já levanta e vem atrás de você. Aí não é legal. Tudo bem a criança querer compartilhar com você, normal e saudável. Não tá tudo bem ela deixar de fazer atividades porque você não está fisicamente grudada junto com ela. Entendeu o que eu quis dizer?
Outra característica não tão comum, mas bastante marcante nas crianças que têm apego inseguro é acordar desesperada, é acordar chorando incontrolavelmente. E essa é uma característica que aparece desde bebezinho, desde muito cedo. Existem bebês que simplesmente acordam brincando, acordam sorrindo ou acordam quietinho, acordam de boa. São crianças que elas acordam simplesmente e fica ali tranquila e ok, e espera alguém aparecer ou chama de alguma forma, dá uma resmungada. Mas existem outras crianças, existem bebês que simplesmente choram muito. Eles acordam extremamente assustados, eles acordam extremamente em crise, a criança chora, 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 chora. E isso tende a ser repetitivo. O que eu quero dizer com repetitivo? Todas as vezes que a criança acorda, ou na maioria das vezes em que a criança acorda, tende a vir com uma crise de choro grande e que até demora para a criança se acalmar. Demora aí um tempo, alguns minutos, para a criança se acalmar. Não é um tipo de choro que a criança chora porque tá sozinha no quarto e na hora que você entra no quarto o bebê olha para você e se acalma. Isso é normal, ele estava sozinho, chorou para chamar a sua atenção. Mas, se o bebê chora, você entra no quarto e a criança não consegue se acalmar com a sua presença, demora ali um período para que ela consiga se acalmar, isso também é uma característica de apego inseguro. Por que isso acontece? Porque quando a criança dorme, é como se ela tivesse saído da realidade, é como se ela tivesse desligado por um momento. E no momento em que ela acorda, ela precisa encarar a realidade da qual ela é inserida, da qual ela vive novamente. E isso vem para a criança de uma vez só como um turbilhão. É como se você tivesse um problema muito grande e aí, por alguns segundos, você esquece do problema que você tem e aí você consegue se distrair com outra coisa, aí você tá dando risada, no meio da risada, você lembra daquele problema e aí você fica chateado de novo e isso vem como uma descarga emocional extremamente grande. Muitas pessoas já viveram ou vivem essa situação. Às vezes você se distrai, tá até contente com alguma coisa e de repente você lembra que você tem tal situação para resolver. Isso acontece com a criança quando ela dorme e ela tem apego inseguro. Ela dorme, aí é como se ela fosse resgatada desse momento, dessa vida dela, porque enquanto ela tá dormindo ela não tá pensando nessas coisas, ela não tá vivendo nem sentindo essas coisas, mas no momento em que ela acorda, ela volta para a realidade. E na hora em que ela volta para a realidade, ela lembra, mas é inconsciente, tá? Não é o racional dela que lembra, é o inconsciente dela. Ela percebe que ela voltou a estar inserida no meio em que ela estava antes, e aí ela entra em desespero. É uma criança que acorda sempre muito transtornada, e isso tende a ser contínuo, isso tende a ser durável. Você percebe que a maior parte das vezes em que a criança acorda, ela grita e ela chora muito, 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 e demora ali algum tempo para se acalmar. A quinta característica da criança que apresenta apego inseguro ainda tem a ver com dormir, que é a criança que também dá muito mais trabalho para dormir. Ela luta contra o sono. É extremamente comum os bebês e crianças pequenas lutarem contra o sono, aquela criança que você percebe que não é tão fácil assim de dormir, e por isso que tem que tomar um pouco de cuidado para analisar essa característica. Mas a criança que luta contra o sono e tem apego inseguro é aquela criança que não dorme sozinha de jeito nenhum. Ela precisa que você esteja grudada ali com ela para ela dormir. E é uma criança que, assim, só de você se mexer, ela já acorda assustada e mãe fica aqui. E ela tem pavor mesmo de pensar na possibilidade de ser deixada ali sozinha ou de simplesmente adormecer. Ela reluta para adormecer. Por quê? Porque para ela dormir ela tem que se entregar, ela tem que, sabe, relaxar e tudo mais. A criança que vive relação de apego inseguro dificilmente é uma criança que relaxa. Então esse momento do dormir é extremamente difícil para essas crianças. A sétima característica da criança que tem apego inseguro é ficar extremamente desobediente na presença dos pais. Eu estou falando especificamente na presença dos pais porque acontece, por exemplo, da criança ir para a escola de manhã, aí ela chora na hora de chegar na escola porque ela não quer se separar do pai, aí ela chora 20 a 30 minutos, se acalma, passa o dia inteiro bem, brinca o dia inteiro, come, dorme, passa o dia inteiro bem. Na hora em que a mãe vai buscar essa criança na escola de novo, a criança chora de novo e vem para casa chorando e fica em casa chorando e tudo é não, e se joga no chão e grita e faz manha e chora e chora e chora. E aí parece que a criança só se comporta mal quando está na presença dos pais. Isso acontece porque a criança que tem apego inseguro é justamente porque ela se sente insegura, ela tende a guardar os sentimentos dela, ela tende a engolir as emoções dela quando ela está na presença de pessoas que ela não confia ou que ela não confia totalmente. Ela pode até gostar da professora da escola, mas não é a mãe dela. A relação é completamente diferente. Então, na hora em que ela está na escola, ela guarda toda a frustração, ela, sabe, se contém.
E quando a mãe chega, ela pode finalmente liberar todas as tensões do dia dela, ela pode finalmente ser quem ela é e deixar passar, e deixar sair todo o estresse que ela viveu. E o jeito que a criança demonstra estresse geralmente é chorando, gritando, se debatendo, rolando no chão. Até o ato de rolar no chão tem a ver com estresse, porque ele libera o estresse da criança, é uma forma que a criança tem de se autorregular. Então, quando a criança passa o dia inteiro bem e está longe dos pais, quando a mãe chega, quando o pai chega, a criança se transforma e geralmente vem acompanhado de muito choro e comportamento difícil, comportamento opositor, em que a criança grita, diz não pra tudo, ela está liberando o estresse em que ela viveu durante o dia, e isso também é um sinal de apego inseguro. Aquela criança passou o dia inteiro guardando essa sensação de insegurança que ela tem com o fato da mãe ter ido trabalhar, com o fato do pai ter ido trabalhar. No momento em que ela encontra essa pessoa de novo, que é o motivo da relação insegura dela, aí ela chora tudo que ela tem pra chorar. E é por isso que vem essa sensação de que, poxa, a criança se comporta bem na presença de todo mundo, menos quando está com a mãe. Essa característica isoladamente não significa que a criança tenha apego inseguro. É normal, é comum que crianças com apego saudável também façam esse tipo de coisa, porque a criança vive várias frustrações ao longo do dia e quando ela encontra a mãe, ela quer simplesmente colocar as frustrações dela pra fora. Isso é normal. Então, se o seu filho só apresenta essa característica, não significa que ele tem apego inseguro. Para você começar a cogitar uma possibilidade do teu filho ter apego inseguro, ele tem que se encaixar em pelo menos 4 características das 12 que eu vou falar aqui. Se o seu filho se encaixa em 4 ou mais, aí realmente é uma situação de apego inseguro. Agora, se o seu filho chora pontualmente quando acorda, se o seu filho chora pontualmente quando você vai buscar ele na escola porque ele está estressado, se é pontual ou se ele simplesmente tem uma característica, mas não tem as outras, aí não dá para definir que é uma relação de insegurança, dá para definir que é uma criança normal, se desenvolvendo normal e lidando com as imaturidades emocionais dela. Entendeu o que eu quis dizer? Você analisar as características do seu filho e perceber em quantas delas ele apresenta é extremamente importante para você saber se trata-se ou não de uma relação de insegurança. Não dá para definir uma criança insegura com apenas uma característica. A 8ª característica da criança com apego inseguro é parecer que faz as coisas de propósito. Como assim? Existem aquelas crianças que elas estão muito bem obrigadas, estão muito tranquilas e de repente a criança vai aprontar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa e você percebe que foi de propósito, você sente que foi de propósito. A criança tá olhando pra você e tá fazendo a arte dela. A criança tava sentada bonitinha no sofá, você levantou pra ir no banheiro, quando você voltou, pronto, a criança tinha jogado um pote de farinha no seu tapete. Esses momentos em que parece que a criança tá o tempo todo só esperando uma brecha para aprontar alguma coisa e que ela faz as coisas de propósito, é uma das características da criança que tem apego inseguro. Por que isso acontece? A criança que tem apego inseguro, ela tende a ser uma criança que quer chamar atenção. Ela faz de tudo para chamar atenção. A atenção negativa não é melhor que a atenção positiva, mas é melhor do que atenção nenhuma. Então, se você está sentada no sofá com a criança, você está ali junto com ela e você não está dando atenção para ela, mas você não está dando atenção para nenhuma outra coisa. Vocês estão neutros, os dois olhando para a televisão, por exemplo. Se o telefone toca, você vai dar atenção para o telefone. Então, você sai do estado neutro, em que você não estava dando atenção para ninguém, e você passa para o estado em que você vai dar atenção para o telefone. E o telefone não é o teu filho. No momento em que ele percebe que você está dando atenção para outra coisa que não é para ele apronta alguma coisa. Ele acha alguma coisa pra fazer, ele cutuca o cachorro, ele cutuca o irmão, ele vira um copo de água, ele grita, ele chora. Ele acha alguma coisa pra te provocar. Ele acha alguma coisa pra chamar a sua atenção. A criança não está fazendo isso pra te provocar em si, pra poder te deixar nervoso. A criança faz isso porque ela quer a sua atenção. Então, se você levantou para atender o telefone, ela precisa fazer alguma coisa que seja maior do que o telefone. Então, na hora que ela vira o copo de água no chão, não importa se você tá no telefone, você vai na hora prestar atenção no que ela tá fazendo. E você vai na hora falar, menino, não é para jogar água no chão, olha aí o que você fez, não sei o quê. E você briga com o seu filho. Mesmo que seja brigando, ele tirou a sua atenção do telefone e colocou a sua atenção nele. Isso acontece quando você tenta trabalhar, que foi o exemplo que eu dei anteriormente da mãe que me pediu ajuda. No momento em que ela senta no computador para trabalhar, ela tá dando atenção pro trabalho, pro computador. Se a criança puxa a toalha da mesa com
vaso em cima, não importa o que ela tá fazendo no trabalho dela, ela vai ouvir o barulho e ela vai levantar para olhar. Então a criança tira a mãe daquele estado, daquela situação em que ela estava, para dar atenção para ela. Isso também é uma característica da criança que tem apego inseguro, porque ela precisa da sua atenção, ela não tem as demandas emocionais dela atendida, e aí, como uma forma de resgatar isso, de tipo de socorro mesmo, ela faz esse tipo de coisa para chamar a sua atenção e para fazer com que você repare na existência dela. A nona característica da criança que apresenta apego inseguro é manha demais. É aquela criança que chora por tudo, que chora o tempo inteiro, que chora para todas as coisas, pelo mesmo motivo anterior. A criança descobre que se ela chora, ela tem a sua atenção. Então a criança cai, nem doeu, nem se machucou, mas se ela chorar, você vai lá ver o que aconteceu. A criança tá fazendo alguma coisa, pode ser que esteja tudo bem, mas se ela chorar, você vai lá ver o que aconteceu. Se você é o tipo de pessoa que só dá atenção pro seu filho no momento em que ele tá fazendo algo errado ou no momento em que ele tá chorando, o teu filho vai entender que para ele ter o seu foco, para ele ter você prestando atenção nele, ele vai ter que ou chorar ou fazer algo errado. O que acontece? Você está estimulando um comportamento ruim. Você está dizendo para sua criança, olha, quando você quiser a atenção da mamãe, derrube coisas no chão, cutuque o seu irmão, porque aí você vai chorar, a coisa vai cair, eu vou parar o que eu estiver fazendo para dar atenção para você. Isso acontece com as crianças que não recebem atenção positiva e que não se sentem devidamente conectadas com os adultos referência dela, com o pai, com a mãe, enfim, com os seus familiares de modo geral. A 10ª característica da criança que tem apego inseguro é extremamente importante, tá? Presta atenção nisso, que é aquela criança que gosta de ficar doente, é aquela criança que gosta de sofrer. Por que eu tô dizendo isso? Porque algumas crianças descobrem que quando elas estão doentes, elas recebem todo o amor e todo o carinho que elas querem receber. Toda criança quer ser amada, toda criança quer ser ninada, toda criança quer colo, toda criança quer beijo, toda criança quer atenção, toda criança quer, todas, sem exceção. Algumas não têm. Mas aí essa criança fica doente e ela descobre que a doença dela chamou a atenção. A criança fica doente, a mãe falta no trabalho e fica com ela em casa. A criança fica doente, a mãe deixa a criança dormir na cama com ela. A criança fica doente, a mãe vai dormir com a criança. A criança fica doente, a mãe passa a madrugada acordada zelando pelo filho. Tá errado? De jeito nenhum. Se o seu filho tá doente, você tem que cuidar dele mesmo. Só que o seu filho, que antes não tinha a sua atenção desse jeito, percebe durante uma gripe, uma catapora, uma diarreia, que ele conseguiu ter todo o seu carinho, toda a sua atenção naquele momento. Então essa vai ser uma criança que ela vai naturalmente querer ficar doente. Ela vai reclamar muito mais, ela vai chorar muito mais e ela vai se vitimizar muito mais. Por isso que eu falei anteriormente da manha. Esse é o momento em que a criança fica manhosa, tudo dói, tudo machuca, tudo incomoda, tudo é ai, 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 ui, ui, ui. Porque a criança sabe que dessa forma ela tem todo o seu amor, todo o seu carinho, porque ela está doente. Isso não só é uma característica muito comum em crianças, mas tem adultos assim também. Tem adultos que, como uma forma de chamar a atenção, de ter os holofotes e o carinho das outras pessoas, eles simplesmente ficam doentes. Não que a pessoa busque ficar doente, mas ela acaba... Quando ela está doente, ela acaba intensificando o que ela está sentindo. Se ela está sentindo dor, por exemplo, de 0 a 5, para ela, para o psicológico dela, aquela dor vai de 0 a 8. Eu não estou dizendo que a pessoa está mentindo, ela sente de verdade isso, isso chama efeito placebo. Placebo nada mais é do que quando o seu psicológico, quando o seu emocional se convencem de alguma coisa e aí você passa a sentir resultados daquilo que te convenceu. Por exemplo, alguns pesquisadores fizeram o seguinte, dividiram as pessoas em 2 grupos e aí cada grupo recebeu um comprimido, como se fosse um remédio, e os pesquisadores falavam, olha, esse comprimido aqui vai reduzir o estresse, você toma 1 por dia e vai reduzir o estresse. O grupo número 1 realmente recebeu um calmante, por exemplo, só que o grupo número 2 recebeu um comprimido de água, farinha e açúcar. Não tinha nenhum remédio, não tinha nenhum princípio ali que realmente fizesse a pessoa ser menos estressada. Só que porque o médico disse para essa pessoa que aquele comprimido iria reduzir o estresse, a pessoa se convenceu disso, o psicológico dela se convenceu disso. Ela tomou o comprimido e sentiu de fato redução no estresse. Esses testes já foram feitos com diversas doenças, em diversas circunstâncias, enfim. E é comprovado isso, isso se chama efeito placebo. É quando você acredita numa determinada coisa que o seu corpo passa a agir daquela forma. Então você acredita que você sente muito mais dor, você acredita que você é muito mais frágil, você fica doente com muito mais frequência, porque você descobre que dessa forma você chama atenção e você acaba
querendo que isso aconteça, preparando o seu psicológico para que isso aconteça. E existem crianças que passam por isso, existem crianças que querem ficar doentes, que gostam de ficar doentes simplesmente porque elas se sentem mais amadas e mais acolhidas, porque no momento em que a criança está saudável, ela não recebe todo aquele amor e toda aquela atenção igual. Entendeu o que eu quis dizer? A 11ª característica da criança que tem apego inseguro é apresentar um comportamento difícil e teimoso, principalmente teimoso. Por quê? Porque se você fala pra criança, vai tomar banho, e a criança te responde que não, aí você vai retrucar, não, você vai tomar banho sim. Aí a criança vai te falar, não. E você vai dizer, não, você vai tomar banho sim, Felipe. E a criança vai te falar, não vou. E você vai retrucar de volta, Felipe, você vai tomar banho. Até que chega um momento que você cansa, grita, bate, enfim, faz as coisas que você costuma fazer. O que aconteceu aqui? Felipe, né, dentro do exemplo que eu tô dando, Felipe, ele te disse não, ele teimou com você simplesmente para ter a sua atenção. Porque se você tivesse dito, filho, vai tomar banho, e se o filho tivesse respondido, vou, ok, rápido, simples, fácil, em 1 segundo ele teria resolvido um problema, em 1 segundo você teria parado de interagir com ele. Ah, tá bom, vai tomar banho, você teria virado as costas e ido fazer outra coisa. Agora, se a criança te diz não, você fica ali. Não, você vai agora, eu vou contar pro teu pai, eu vou te bater, eu vou te não sei o que. Você para tudo que você tá fazendo para brigar com aquela criança. E você perde 5, 10, 15, 20, 30 minutos brigando com aquela criança para ele tomar banho. E aí a criança conseguiu 30 minutos da sua atenção. Se ela tivesse dito sim, ela não teria conseguido 30 minutos da sua atenção. E isso acontece com as crianças que têm apego inseguro, isso acontece com as crianças que não recebem atenção positiva. A criança vai fazer de tudo para conseguir a sua atenção, inclusive ser teimosa, inclusive ser desobediente, inclusive gostar de ficar doente, etc, etc, etc. E a última característica das crianças com apego inseguro é tirar os pais do sério. É aquela criança que faz as coisas para te testar. Você tá dizendo não e o menino tá fazendo. Você tá dizendo que não pode e o menino tá fazendo. E ele faz olhando nos seus olhos. Né? Geralmente assim, ele faz olhando nos seus olhos. E por que ele faz? Porque ele tá te testando. Por que ele tá te testando? Porque se ele não te testar, você vai lavar roupa. Mas se ele ficar ali te testando, você dá atenção pra ele. É a mesma coisa do exemplo anterior. É mais uma forma que a criança tem de te chamar a atenção. Então a criança, ela é terrível, e ela é terrível como se fosse de propósito. Você até acha que é de propósito, até sei. Você fala, esse menino faz pra me tirar do sério, não é possível isso. E na realidade ele tá fazendo porque ele quer a atenção que ele não tem. O apego inseguro gira em torno de uma atenção que a criança precisa e não tem, tá? Existe uma diferença enorme entre o amor que você dá para o seu filho e o amor que ele sente que recebe, ok? Existe uma diferença enorme. Você paga a melhor escola para o seu filho, você dá os melhores tênis, brinquedos, roupas, enfim, você faz o seu melhor pela sua criança e eu não tenho dúvidas disso. Mas o seu filho não necessariamente tem essa percepção. A criança não se sente amada quando você paga a mensalidade da escola. A criança nem sabe que você paga a mensalidade da escola. E se souber, ela não tem a menor noção do que o dinheiro significa ou do que aquilo em si significa. Então, o amor que você sente pelo seu filho não necessariamente é o mesmo amor que ele sabe que você sente por ele. Existe um abismo de diferença. Se você está educando o seu filho batendo, se você está educando o seu filho gritando, se você está educando o seu filho ameaçando, você pode ter certeza que essa criança não se sente tão amada quanto eu sei que você ama a sua criança. Por quê? Porque toda vez que você bate no seu filho, ele não se sente amado. Nem ele, nem ninguém, tá? Você também não se sentiria amado se você estivesse apanhando. Se o seu chefe bater em você e tiver te batendo e falando, eu vou te bater porque eu te amo, porque eu quero que você seja o melhor da empresa, você não vai acreditar nisso. Não tem sentido ele te bater para você ser o melhor da empresa. Você vai sentir dor emocional, você vai sentir dor física. E a última coisa que você vai acreditar é que essa pessoa goste de você. Se você convive com alguém que grita com você o dia inteiro, o tempo todo, a última coisa que você vai achar que acontece é que essa pessoa te ama. Como assim me ama se briga comigo o tempo inteiro? Como assim me ama se só grita comigo? Como assim me ama se diz que eu sou terrível, se diz que eu não presto, se diz que eu dou trabalho, se diz que não me aguenta mais? Você iria se sentir amado se alguém dissesse pra você, eu não te aguento mais, você só me dá trabalho, você tá me deixando louca. Então, quando os pais repetem isso pros filhos, os filhos não estão se sentindo amados. Então, por mais que os pais amem, muitas vezes a conduta que os pais têm com a criança, a forma que os pais escolheram educar essa criança, está conturbando
perturbando a relação. E a criança se sente cada vez menos gostada, cada vez menos amada, e isso faz com que a criança seja insegura. Isso faz com que a criança não tenha confiança no amor em que os pais sentem, porque esse amor é condicional. A minha mãe só gosta de mim quando eu tô em silêncio. A minha mãe só gosta de mim quando eu tô dormindo. A minha mãe só gosta de mim quando eu tô comportado. Mas a minha mãe não gosta de mim quando eu tô chorando, quando eu tô precisando dela. A minha mãe não gosta de mim quando eu tô vivendo um momento difícil. A minha mãe não gosta de mim quando eu faço algo que ela não aprova. Ela não gosta, e ela diz que não gosta, diz que eu sou terrível, diz que não me aguenta mais, diz que eu tô enlouquecendo ela. Ela diz isso, ela verbaliza. E quando ela não verbaliza, ela demonstra em outros jeitos. Ela demonstra gritando, ela demonstra se exaltando, ela demonstra batendo. Então essa é a percepção que a criança tem. A educação violenta, a educação punitiva atrapalha o vínculo e faz com que o seu filho cresça inseguro a respeito do amor que você sente por ele. Aí ele começa a apresentar todas essas características que eu falei para implorar pela sua atenção e pelo seu amor, porque você grita tanto, bate tanto, ameaça tanto, que o teu filho duvida do que você sente por ele. Isso não está sendo reforçado, isso não está sendo dito, isso não está sendo demonstrado. Por mais que você ame, se você está batendo, como é que você está demonstrando afeto dessa forma? Entende o que eu quero dizer? Então, o primeiro motivo pelo qual isso acontece, o apego inseguro acontece, é o amor condicional, que é exatamente essa situação em que os pais só demonstram que gostam dos filhos quando tá tudo bem com eles. No momento em que tá difícil, no momento em que a criança tá precisando de ajuda, aí não. Aí a criança é um moleque mal educado, desobediente, terrível, que vai socar a cara. Muitas pessoas dizem isso. E essa criança começa a duvidar do sentimento que os pais nutrem por ela. Outra característica que desenvolve o apego inseguro na criança é sair sem se despedir. Tem muitos pais que simplesmente saem, não se despedem do filho. A criança tá brincando, aí o pai aproveita que a criança se distraiu, corre e vai embora. Na hora que a criança vira, a mãe não tá mais lá, o pai não tá mais lá. Por que isso é ruim? Porque a criança não confia em você, a criança não confia na sua presença, a criança acha que se ela piscar, você vai desaparecer. E é óbvio que essa criança não vai conseguir brincar, não vai conseguir fazer outras coisas porque ela quer ficar grudada em você. Porque se no momento em que ela brinca você desaparece, óbvio que ela não vai mais querer fazer aquilo, ela precisa ficar grudada em você para garantir que você não vai desaparecer. Ela não pode dormir porque vai que ela dorme e você some. Então sair sem se despedir é extremamente prejudicial para a criança, para o vínculo com a criança e causa sim apego inseguro. Você vai sair, se despeça do seu filho. Ah, mas ele chora. Ok, é normal ele chorar porque ele gosta de você, ele quer que você esteja por perto. Mas ele precisa saber que você vai e que você volta. Ele precisa confiar em você, ele precisa confiar no que você diz. Porque se você não se despede, ele vai chorar igual, você só não vai ver, tá? Você vai sair, a criança vai perceber que você saiu e ela vai chorar. Pergunta pra quem ficou cuidando do teu filho se ele não chorou. Não vai ser assim, você vai sair, a criança não vai lembrar mais de você. Ela vai virar as costas, não vai te encontrar e vai chorar. Então, se é pra chorar de qualquer forma, porque é normal que eles chorem, se despeça da criança, diga tchau pra criança, diz que pra onde você vai, quando você volta, diz que você volta, cria uma relação de segurança com teu filho, porque sair sem se despedir deixa a criança insegura também, assim como o amor condicional, assim como educar pela violência. Outro motivo que causa o apego inseguro é quando a criança não tem as demandas psicológicas e emocionais atendidas. O que eu quero dizer com isso? O bebezinho, quando tá chorando, tem gente que fala assim: ah, é manha, deixa esse menino chorar que passa, é manha, deixa a criança chorar que dorme. Esse deixa a criança chorar, deixa que é manha, não pega no colo que é manha, não faz isso que é manha, isso você tá deixando de atender uma necessidade psicológica do teu filho. Teu filho não é uma máquina de comer e dormir. O bebezinho não se resume em trocar fralda, comer, dormir, trocar fralda, comer, dormir. Não. A criança tem necessidades emocionais. Como eu falei antes, é imprescindível para a criança que ela crie vínculo nos primeiros anos de vida dela para que ela consiga se estabelecer no mundo. Ela tá chegando no mundo agora. É importante para ela se sentir segura, se sentir amada, se sentir protegida. O bebê, quando tá no colo, ele se sente protegido, ele se sente acolhido, ele se sente querido. Então, se você nega colo para um bebezinho, é óbvio que ele vai chorar. E ele não vai chorar de manhã, ele vai chorar porque as demandas emocionais dele não estão sendo atendidas. E isso acontece com crianças mais velhas também. Se o teu filho tá pedindo a sua atenção, tá te chamando, quer te mostrar alguma coisa, compartilhar com você, e você não tá dando atenção, você tá deixando a demanda emocional do seu filho sem atender. E na medida em que essa criança cresce,
com essa sensação de que ninguém liga pra ela, de que ninguém escuta ela, de que ninguém dá atenção pra ela, que o emocional dela não importa, ela vai ficando cada vez mais insegura. E ela vai ficando cada vez mais teimosa, mais desobediente, etc. E apresentando as características que eu falei antes. Então, a criança tem demandas psicológicas e emocionais que vão muito além do comer, vestir e estudar e que deveriam ser atendidas, precisam ser atendidas para que ela se desenvolva de forma saudável. Então, não é manha, não é frescura, são necessidades reais, normais, que o seu filho tem e que, se você se recusar a atender, vai ser incrivelmente prejudicial para o desenvolvimento dele. Por quê? Eu falei antes que existe como reverter uma relação de apego inseguro, e realmente existe, desde que a criança seja criança. Porque se a infância passa e cresce assim, é irreversível. E ele vai, pelo resto da vida dele, por toda a vida adulta dele, apresentar sintomas de quem foi educado com uma relação insegura. Pelo resto da vida dele, inclusive nas relações amorosas dele. As crianças que possuem relação insegura com os pais na infância são crianças que vão projetar essas mesmas inseguranças nas suas relações amorosas no futuro. Então isso não é uma coisa que passa, não é uma coisa que cura, é uma coisa que fica, é uma ferida que fica aberta e que depois é anos de terapia para conseguir resolver. Quando você deixa o teu filho chorando, quando você deixa o teu bebezinho chorando, quando você não atende as demandas psicológicas e emocionais do teu filho, você ensina para ele uma coisa chamada desamparo aprendido, que é quando a criança tem uma demanda, o bebezinho, por exemplo, tá chorando, e aí ninguém vai lá pegar aquela criança, ninguém vai lá ajudar aquela criança. Quando isso é repetido numa sequência de vezes, aquele bebê, aquela criança aprende que ninguém vai fazer nada por ele. E aí ele aprende a ser desamparado. Então, um bebê que é deixado no berço chorando para dormir, uma hora dorme. Sim, dorme. E depois de um tempo ele passa a dormir até mesmo sem chorar. Mas não porque de fato ele aprendeu a dormir, mas porque ele desistiu de pedir ajuda. Então existe esse momento em que a criança, o bebê, desiste de pedir ajuda, e isso chama-se desamparo aprendido. A criança simplesmente desiste, ela não acredita mais em outra possibilidade, ela não acredita mais que se ela chamar ela vai ser acolhida, porque ela chamou muito, muito, e ninguém ouviu. Ela insistiu, insistiu, insistiu e ninguém ouviu. Então agora ela não insiste mais. Isso é extremamente triste e extremamente sofrido, e isso acontece, isso também é um sinal de apego inseguro. A criança que tem as demandas emocionais, mas ninguém atende, ou aquele pai que está o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro batendo, o tempo inteiro brigando, e essa criança aprende a ser desamparada. Ela aprende que ela vai apanhar, ela aprende que ela não presta, ela aprende que ela é um inútil, que ela é ruim, que ela faz tudo errado, ela aprende que ninguém gosta dela, ela aprende e ela aceita isso, porque não tem o que fazer respeito, ela não tem como fugir dali, né? Ela é uma criança, e isso chama desamparo aprendido. E isso é causado pela falta de conexão, isso é causado pela falta de atenção, e isso é causado pela disciplina punitiva, que você bate, que você grita, que você ameaça. É por isso que perturba o vínculo, e é por isso que é tão prejudicial, tanto para os pais que se estressam, porque ninguém bate no filho feliz. Ninguém bate no filho e sai, nossa, eu tô aliviado, tô feliz. Você bate no seu filho e se estressa, se irrita. Isso é prejudicial para você e é prejudicial para a criança também. Agora que você já sabe quais são todas as características do apego inseguro, você sabe o que causa o apego inseguro, eu preciso compartilhar com você como que reverte essa situação. Se o seu filho estiver apresentando essas características de apego inseguro, não é o fim do mundo, você tem como reverter. Então você só precisa prestar atenção nessas ferramentas para aplicar as ferramentas e resgatar a relação que você tem com o seu filho. A primeira coisa que você precisa fazer para resgatar uma criança que vem de um apego inseguro é criar conexão. E para criar conexão com seu filho, você precisa passar tempo de qualidade com ele. É bem simples na prática. Você chegar em casa ou em algum momento em que você estiver com a sua criança e estar de verdade, ouvindo atentamente o que o seu filho tem para dizer, percebendo atentamente o que o seu filho está fazendo, conversando com essa criança, brincando de algo que a criança gosta. Não é no celular, não é lavando louça, não é lavando roupa, é com a criança. Pode ser um momento do banho, pode ser um momento da janta, pode ser uma brincadeira que vocês vão fazer no tapete da sala. Aí fica a seu critério, é o critério da sua rotina que você tem com seu filho. Mas é imprescindível que todos os dias você tenha um momento de atenção plena com a sua criança, porque isso vai alimentar a conexão que existe entre vocês. Se você der atenção positiva para o seu filho, ele não vai ter motivo para buscar a sua atenção negativa. Isso significa que ele vai dormir melhor, isso significa que ele vai se comportar melhor, isso significa que ele vai te obedecer mais, porque ele está com as demandas emocionais e psicológicas dele atendidas, e porque ele sabe que você vai dar atenção, ele não precisa fazer algo ruim, ele não precisa aprontar alguma coisa para chamar a sua atenção.
Então a primeira coisa é crie conexão. Se hoje você não tem um momento do dia com o seu filho, você tem que passar a ter. Somente você e ele, sem celular, sem outras coisas, senta no chão e brinca, dá um banho gostoso na criança, enfim, encaixa isso na sua rotina da forma que você quiser, mas encaixe. Precisa ser pelo menos 30 minutos de atenção plena para aquela criança se sentir verdadeiramente amada, ouvida, acolhida. Isso é imprescindível durante o processo. A segunda coisa que você vai precisar fazer é a reparação na relação. Eu também falei de reparação na relação no vídeo da teoria do apego, em que eu explico quais são os outros tipos de apego e tudo mais. Mas a reparação da relação é feita da seguinte forma: todas as vezes que você precisar se distanciar do seu filho, e quando eu falo se distanciar é emocionalmente e fisicamente. Se distanciar emocionalmente é você falar para a criança: olha, a mamãe vai lavar a roupa. Vocês estão na mesma casa, mas você vai lavar a roupa e a criança vai brincar de carrinho, por exemplo. Então vocês estão se distanciando ali emocionalmente durante um período de tempo. E se distanciar fisicamente, que é o momento em que você vai trabalhar. Você precisa fazer a reparação na relação no momento em que você volta. E esse distanciamento, ele nunca pode ser psicológico. Ele nunca pode ser psicológico. Não tem problema nenhum você sair para trabalhar e não tem problema nenhum você lavar roupa. Só que o seu filho não pode sentir que porque você foi lavar roupa ou porque você saiu para trabalhar, que agora você não gosta mais dele ou que você não vai voltar nunca mais. Aí é prejudicial. Então você vai e você avisa que você vai, a mamãe vai lavar roupa e depois nós vamos tomar banho. A mamãe vai pro trabalho e à noite a mamãe volta. Você avisa. E no momento em que você volta, você faz a reparação, que é dizendo pra criança: a mamãe voltou, viu? Acabou. Eu falei que eu ia voltar, eu falei que ia terminar, então eu tô aqui de volta pra você, com você. Me dá um beijo, me dá um abraço, me conta do seu dia. Você faz o momento da partida e você faz o momento da chegada e você repete isso incansavelmente todos os dias, quantas vezes forem necessárias durante o dia. Precisa fazer todo dia. Se você sai para trabalhar todo dia, tem que fazer todos os dias. Por quê? Porque a criança precisa confiar que de fato você vai e que de fato você volta. E que esse período que ela tá sem você não significa que você não gosta dela, significa somente que você foi trabalhar. Então você reforça isso, de que olha, a mamãe tá indo, mas eu te amo muito, à noite eu volto para ficar com você. E quando der de noite, você reforça: a mamãe voltou, eu te amo muito, vamos tomar um banho? Vamos fazer o nosso momento juntos? Então você faz esse reforço de que você vai, de que você volta e que você não abandona essa criança emocionalmente. Tudo bem você estar longe fisicamente do seu filho, mas emocionalmente ele nunca pode se sentir distante de você. Por isso que a reparação na relação é importante. Por isso que o momento de conexão é importante. Porque quando você estiver longe fisicamente do seu filho, ele vai se apegar nisso que você falou, que você volta e que quando você voltar, vocês terão um momento de vocês juntos. E isso para a criança vai ser o que vai consolar no momento em que você estiver fora. Na sua ausência, a criança vai se consolar por aquilo que você disse, pelos momentos que vocês vivem juntos, conectados. Então existe o distanciamento físico, existe o distanciamento até emocional, do teu filho tá brincando com um brinquedo e você tá lavando roupa, mas nunca o distanciamento psicológico, nunca. Não importa que você tá lavando roupa, você ama o teu filho igual e ele precisa saber disso. Parece óbvio, mas só é óbvio pra mim e pra você que somos adultos, não é óbvio pra criança, por isso que tem que reforçar. E isso chama reparação na relação, dizer pra criança o que você vai fazer, como vai acontecer, quando você volta e em que momento vocês estarão juntos de novo. Isso é essencial para a criança não ter um apego inseguro. Isso é essencial para você recuperar uma criança que já está com um apego inseguro. Eu espero ter esclarecido esse assunto para você. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários que eu te respondo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.